Estava com um broto no portão, quando um grito ouvi, pega ladrão. Alerta então fiquei, porém ninguém vi, e o tal larápio esperei passar por... Alô, você está no podcast Exploits com Igor Thiago, Liz e eu. Eu não preciso, eu dispenso apresentações. Estou ouvindo carros passando. Aqui não é, aqui não passa ninguém. Um carro passando e um cachorro latindo. O cachorro é meu. Bom, já que a gente está reunido aqui, vamos começar logo com o assunto do Djan, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu sinceramente não sei muito o que pensar. A gente tem opiniões esparsas, né? Opiniões diferentes na comunidade. Uns dizem que ele foi um otário por ter feito isso, né? Outros dizem que ele foi um criminoso por ter feito uma coisa errada. Eu basicamente, sei lá o que achar dele. Eu vi os vídeos e eu vi que ele possivelmente pode ser uma pessoa boa, né? Pode ser uma pessoa interessante pra conversar, tudo, mas, pedir pra ter um encontro, cara, pra pegar R$500 e ainda assinar um papel, o cara tava pedindo pra ser preso, fala sério, hein? Bom, eu tenho uma antipatia gratuita pelo Djan. Ele é um dos que ficava te trollando, que nem o Bruce, achava que você era fake e tal? Não, sei lá, eu simplesmente não ia com a cara dele, eu acho que ele também não ia com a minha, mas isso é o que menos importa agora, né? Observando tudo que tá acontecendo, eu acho que o Djan foi uma vítima, isso no meu ponto de vista. Uma vítima do quê? Não sei, olha, eu acho que tem muito mais coisa do que realmente tá aparecendo, porque tá tudo muito vago. Assim, não tem ninguém próximo a ele, né, pra gente ter uma informação concreta. Tudo que a gente tem são suposições, são fakes que aparecem dizendo um que viu, o outro que não viu, o outro que tava lá, o outro que a puta que pariu. Mas se eu não tivesse visto reportagem de dois sites dizendo, eu até acharia que podia ser uma coisa montada, uma coisa fake. Será que não é? Não existe essa possibilidade? Será dele conhecer um repórter em algum lugar que noticiou? Porque não é uma notícia que um repórter se orgulharia de colocar, né? É verdade. R$500. E também tem a questão de por que ele pegou 2 anos. Ele não pode ter pego 2 anos se ele for réu primário. Né? Seria fácil soltá-lo. Alguém já parou pra pensar que o próprio sócio dele poderia ter sabotado ele? Pode ser também, por que não? Pois é. Voltei, galera. Eu já tenho. Eu sinceramente, mesmo não indo com a cara do Djan, eu acho que ele é inocente. Eu acho que ele não tem o estereótipo, ele não tem o perfil, ele não, sabe, não encaixa uma situação dessa numa pessoa como ele. Eu já tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião do caso que é a seguinte: ele pode ter sido vítima da ignorância que muitos de nós temos, do sentido de que acha que na internet você pode fazer tudo, que está livre de ser julgado, que você está escondido, que você está na sua casa e você está ali sozinho, sabe? Por exemplo, ele pode ter, nossa, eu achei uma falha no site. O que eu posso fazer com isso? Alguém chegou pra ele... Ele saiu da internet. Ele levou o caso pra fora da internet. Levou o caso aí entra a parte da inocência dele, não no sentido de ele ser inocente. Ele podia ter dado o número de conta, o cara depositava o dinheiro e ele enviava... Eu tô falando uma coisa aqui que meio que participando da coisa ilegal, mas veja bem, ele marcou o encontro físico com a pessoa. Então, tipo, ele meio que tava pedindo pra ser preso. Aí entra a parte que ele é inocente, não no sentido de ele não ter a maldade de ver o que ele tá fazendo, de saber o que ele tá fazendo, é errado, entende? Ele pode ter achado, eu vou fazer isso, eu levo um recibo pro cara, vai ser como se eu prestasse um serviço, como ele pode ter visto em tantas reportagens que aparecem por aí falando de hackers que ganham não sei quantos mil para empresas, blá blá blá, e descobrir falhas, essas coisas. Ele pode ter achado que ele tinha tirado a sorte grande e foi lá na inocência achando que ia dar certo para ele, entendeu? Porque a gente que conhece essas coisas sabe que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que você pode pegar um software qualquer e descobrir uma falha sem nem saber como é que você descobriu aquilo
e explorar usando outros softwares, então não precisa ter muito conhecimento para isso. Então, peraí, na sua opinião, do ângulo do Djan, isso era tipo era um serviço que ele estava prestando para consertar o site de alguém. Aí o cara pode ter colocado isso num outro contexto e colocou e acusou ele de distorção. Eu penso de acordo com o Igor. Eu acho que ele foi tentar prestar um serviço e armaram pra ele, sabe? Não, eu não acho que armaram pra ele. Eu acho que foi armado no sentido assim, foi um mal entendido, na verdade. Mal entendido. Ele se ofereceu um serviço de R$500 para consertar o site e o cara achou que era uma extorsão. Achou que era uma eu acho que partiu ignorância assim pelo lado da empresa, de ter levado isso como se fosse uma extorsão. Exatamente, mas também não dá pra falar que o cara que fez isso estava de má fé, porque de fato isso caracteriza a extorsão, entendeu? Se ele foi lá e causou algum dano pra empresa do cara, invadindo o site, derrubando algum site, o que é mal pra empresa, isso é uma extorsão. Ele tava ameaçando o cara, digamos, entre aspas, se ele não pagasse aquele valor pra ele consertar, ele tava oferecendo o serviço dele de uma maneira invasiva, entendeu? É o exemplo que eu dei na própria comunidade, de que se você é vidraceiro, você não pode sair por aí atirando pedra na janela dos outros e depois se oferecendo pra consertar, entendeu? Ir lá consertar, né? Você pode ver você pode ver uma janela quebrada e ir lá oferecer o serviço. Se o cara falar, não, eu não quero, essa janela quebrada não me incomoda, você, tudo bem, então, você vira as costas e vai procurar outra janela quebrada, entendeu? Só que isso, ele teria que ter consciência de que se ele impôsse a vontade dele de consertar aquilo a qualquer custo, que o cara tinha que pagar, senão ele ia fazer não sei o que, isso ia caracterizar a extorsão e ele estaria cometendo um crime, entendeu? Essa parte que eu acho que ele é inocente, que ele não fez isso na maldade de falar assim, não, eu vou extorquir aquele cara. Ele foi e só abordou o cara de maneira errada. E deu no que deu, entendeu? Essa eu acho que é. Escuta, uma semana antes, o Jean tinha falado que ia fazer um serviço por R$500. Ele disse que o cara contratou ele pra ele ganhar R$500. Aí ele foi no trabalho limpo. O Anderson, você conheceu ele pessoalmente, né? Ele foi até a sua casa de bicicleta. Como foi? Vocês marcaram via Orkut? Como foi? E qual foi a impressão que você teve dele como pessoa? Cara, foi o seguinte, eu conheci Jean na Explode e vi que ele era do Rio Grande do Norte. Cara, todo mundo tinha preconceito por ele ser pobre e não tinha pra onde ir e tal. Aí eu chamei ele pra ir na minha casa e beleza. No dia 21 de abril ele saiu da minha cidade, gastou 8 horas de bicicleta. Daí eu fui encontrar ele lá na BR e trouxe ele pra minha casa. A impressão que eu tive foi o seguinte, ele é uma pessoa muito crianção, ele muito brincalhão, assim, não tem muita noção das coisas, do que é bem, o que é mal, e simplesmente eu acho que ele foi iludido por alguém, porque ele não era capaz de chegar e estampar do nada. Uma dúvida que eu tenho, ele tinha mesmo a capacidade de ter feito aquilo sozinho, ou ele teve a ajuda de alguém, ou foi outra pessoa que conseguiu achar a falha no site e ele foi o intermédio entre essa pessoa e o site? Eu tenho uma opinião de que, por exemplo, Elcio, imagina você, eu tô lá conversando contigo normalmente, eu achei uma falha no site, só que eu não sei o que fazer com ela. Essa parte eu não duvido que ele possa ter achado tudo, porque ele gostava de fuçar nas coisas e fuçando você acaba aprendendo, ou se não aprender, você esbarra com essas coisas naturalmente. E você, não digo que tem alguém por trás, alguém que fez ele fazer isso, mas pode ser que tenha alguém que tenha incentivado ele a fazer algum tipo de coisa, entendeu? Não tô falando, vai lá e peça R$500 pra consertar a falha, uma coisa assim, alguém que possa ter dito, você, hipoteticamente, será que não conseguiria ganhar um dinheiro com isso, e ele foi e tentou fazer isso, entendeu? Porque pelo que a gente tem de convívio com o próprio Djan ali na comunidade, você repara que, assim como o Pablo disse, o Anderson Pablo, que acabou de entrar com o Anderson na conversa agora, ele não tem essa maldade, ele parece que, eu já disse também, ele parece que vive num mundinho dele, entendeu? Onde que
tudo tá bom pra ele tem pouco, mas ele não precisa de mais. Então eu não vejo essa vontade no Djan de querer mais, de falar assim, nossa, eu acabei de achar isso, agora eu vou arrancar dinheiro dessa pessoa. Então eu acho que nessa de que ele não sabia o que fazer, alguém pode ter comentado com ele, não que alguém tenha orquestrado o plano e falado, vai lá, como se ele fosse laranja. Isso eu já acho que não. Eu queria perguntar pro Anderson, já que ele disse que o Djan é esse crianção assim, se não, hipoteticamente também dizendo, não leve pro lado mal, se não seria capaz de o advogado dele alegar insanidade, alguma coisa assim, pra ter a pena reduzida, alguma coisa? Ou se ele é criança ou pena de um jeito... né? Sim, não tô falando que ele é maluco, essas coisas assim, mas tipo, alegando isso, ele não conseguiria ter um relaxamento de pena, entendeu? Alguma coisa desse tipo, ou se ele é só criança de um jeito normal, assim, tipo, que o juiz olharia pra ele e falaria, não tem nada a ver, esse moleque é perfeitamente normal. Porque às vezes, por algum trauma, sei lá, parece que ele perdeu a mãe novo, e a vida faz isso com a pessoa também. Ele possa ter uma percepção do mundo muito diferente dos padrões que a sociedade impõe. Então eu queria saber se não seria uma possibilidade. Deficiente. Oi? Cara, é o seguinte, Djan, cara, ele começou a descobrir essas falhas de site, como os programas, tem vários programas de internet, Ravid, mais outros. Com certeza alguém que tinha como ganhar grana com essas coisas. Aí ele, no fato de ganhar dinheiro fácil, deve ter se iludido, oferecido serviço, e com isso a empresa acusou ele de extorsão. Mas você acha que o advogado dele poderia alegar insanidade para um relaxamento de pena, ou ele não era assim tão, digamos assim, maluco a ponto de poder alegar ele não é isso? maluco. Ele é normal, assim, mas tem a mentalidade de uma pessoa não pode, pô, de 12, 13, 14 anos, assim, só quer levar a vida andando, brincando, a vida normal. Sim, mas, até quando ele para uma pessoa de 20 anos, uma mentalidade de 13 é muito abaixo do que se espera, não é? Eu tenho 21. Uma pessoa de 20 anos, uma mentalidade de 13, de 12 é considerado DM, é considerado clinicável, né? Até quando ele foi na minha casa, eu perguntei se a família dele não brigava, ele saindo. Foi daí que ele contou que a mãe dele morreu quando ele tinha seus 9 anos, ele não conhecia o pai, morava só. Aí ele tinha uma grana e um sócio abriu uma lança, e esse era o sustento dele. Aí quando ele foi na minha casa, ele não levou grana nenhuma. Eu emprestei não, eu dei a grana pra ele voltar de ônibus, porque já era noite, tarde. Dei almoço, dei tudo. Beleza. Mas eu acho que ele não pode ser considerado nada de insanidade mental, não. E já que você comentou da família dele, que você conversou isso com ele, tirando o pai e a mãe, você sabe se ele tem algum outro parente próximo, uma tia, um tio, um irmão, sei lá, alguém que possa dar auxílio pra ele nesse momento? Ou ele não comentou isso contigo? Não. Eu perguntei só dos pais. Ele não me falou nada de irmão, nem de irmã. Assim, pelo que eu vi, era sozinho, mora sozinho, faz tudo só, não tem ninguém tomando conta por ele. Por isso que ele é solto no mundo, não liga muito de viver em casa, nem estuda essas coisas. Até orientei ele a estudar, mas ele disse que como não tinha namorada e não precisava muito de grana, então só na Lan House tinha como tirar o sustento dele. E já que você falou da Lan House também, você chegou a comentar com ele sobre o sócio dele? Você sabe a relação, se é uma relação próxima ou uma relação só de amizade, não, de negócio com o sócio? Caso também o sócio, já que o sócio parece ser uma pessoa próxima a ele, já que tem um negócio com ele, poderia estar ajudando ele agora, porque aparentemente ele está sozinho, né? E isso é terrível. Imagina uma pessoa na cadeia, por enquanto ainda está recente, mas mesmo assim precisa de alguém para desabafar, para conversar nessa hora, meu. Eu tenho uma dúvida sobre essa sociedade. Eu tenho uma dúvida sobre como você pode ser sócio de uma lan house
Se você não tem família, não tem pais, não tem dinheiro, anda de bicicleta para lá e para cá e se alimenta de bolacha, como ele falou ali no vídeo, não tem muita lógica ele ser sócio de uma lan house. Sócio subentende-se que ou você vai estar trabalhando ali, né, você vai estar no balcão atendendo as pessoas, ou você vai estar entrando com capital. Com que ele entrava, afinal, se ele estava o dia inteiro andando de bicicleta para lá e para cá? Como que ele é sócio de um lugar se ele não parecia ter o perfil econômico de quem é sócio de um estabelecimento desse porte? Eu acho que ele entrava com a parte do trabalho mesmo, porque aparentemente dinheiro para investir nisso ele não tem, e parece que ele passava bastante tempo na lan house, então talvez o outro sócio dele, como sendo soldado, eu acho que ele passava o dia inteiro no exército, ele não teria tempo para cuidar disso, e eles também não teriam funcionários para cuidar da lan house. Então eu acho que ele entrava com a parte do trabalho nessa sociedade, já que dinheiro para investir nisso aparentemente ele não teria, a menos que ele tivesse uma herança, alguma coisa, mas provavelmente também não, já que ele parece ser de origem humilde. Mas sei lá, hein? O que poderia ser dito seria formas de ajudá-lo, que a gente já está tentando no tópico e não está conseguindo, formas de procurar pessoas que a gente possa entrar em contato para poder saber, né, o que aconteceu, como é que ele está, se ele ainda está preso mesmo, né? E a discussão a respeito sobre se uma acusação de extorsão, assim mesmo feita em flagrante, se cabe para um jovem de 20 anos, né, réu primário, acredito que seja réu primário. Se não for, ele deve ter feito alguma coisa nos últimos 2 anos, né, porque de 18 anos para frente é o que conta. Se ele é réu primário, por que ele pegou 2 anos sem nenhum tipo de apelação, né, sem nenhum habeas corpus, nem nada? Bom, o que eu queria dizer sobre isso foi o seguinte, assim, o que eu consegui fazer, né, que foi consultar uma advogada e ela procurou, né, os dados do processo do Jean, deu uma olhada. O que ela me disse foi que não cabe fiança, né, foi que nem o Igor colocou na comunidade, porque são mais de 4 anos de pena no caso. E mas também pelo fato da flagrante. Então existe um link que a gente possa consultar a respeito do processo dele? Olha, eu não tenho disponível. Eu creio que seja só de acesso para membros da OAB, alguma coisa assim. Eu acho que é alguma coisa eu acho que só tem público, não. Eu acho e nos autos do processo dele constam que réu primário foi preso em flagrante, denunciado por extorsão, e que já tinha um advogado cuidando do caso. Mas, gente, peraí, 4 anos de prisão não é caso. Extorsão por R$500 não é caso de 10 anos. Eu já vi aqui um 5-7, que é assalto à mão armada, né, que dá 5 anos e pouco. Como você vai equiparar um assalto à mão armada de 5 anos com extorsão, uma extorsão feita por um cara que é basicamente uma criança, de R$500? Uma extorsão mesmo seria de, sei lá, R$5.000, R$10.000. Agora, R$500, o cara queria dinheiro pra quê? Pra comida, né? R$500 não é nada, gente. Eu acho que deveria ter um contra-atenuante nesse caso aí. Eu acho que não é caso para 4 anos de prisão, não. Estavam falando no tópico coisa de 2 anos, e 2 anos parecia mais lógico. Aliás, 2 anos já era muito, né? 2 anos por um réu primário já é muito. Eu acredito que, bom, isso no caso dele não ter um advogado particular, né? Eu acho que ele vai para mais ou menos uns 6 meses. Eu digo porque já vi casos relativamente parecidos por aqui,
E no caso, como ele é réu primário, entre outras coisas, residência fixa, tudo isso conta, eu acho que ele vai, dependendo da boa vontade de um defensor público, ele vai ficar... Mas mesmo com um defensor público, ele ainda consegue, se a minha teoria estiver correta, que a pena dele não é de 4 anos, é de no máximo 2, ele entra naquela lei que eu falei, que eu não estou me lembrando agora qual é a lei, que abaixo de 4 anos você tem como responder, se você for réu primário, se você tiver endereço fixo, você tem como responder em liberdade. Isso chama-se, eu acho que você vai ficar em surseio. Você vai lá no fórum uma vez a cada 3 meses, assina lá que você tem, né? Sendo que você está presente na cidade, né? Exatamente. Aí você vai para casa tranquilamente. Só que o que acontece? Ele ficaria preso 1 semana ou 2 no máximo, e ele já estaria aqui já contando as novidades pra gente. O que pode ter acontecido também, ele já estar em liberdade e ele tá gostando desse foco que a gente tá dando. Isso, na verdade, ele tá bem há pouco tempo, né? Tá bem há pouco tempo, não tem que ter o quê? Tem 4 dias, 5 dias só ainda. Eu acho que ainda não deu tempo e ainda pegou o final de semana. Eu acho que ainda não deu tempo de ele ter saído, não. Mas eu acho que o que nós estamos é especulando, na verdade, né? Porque o que diz na lei é que o crime de extorsão, ele tem a pena de 4 a 10 anos. Só que aí entra essa parte dos benefícios, por ser réu primário, aí pode reduzir um pouco, por ele não oferecer risco à sociedade, não sei o quê. Isso vai entrar ainda, porque nós não sabemos. E quem vai dizer a pena mesmo é o juiz depois, né? Esse é o que está na lei, de que o crime de extorsão tem uma pena de 4 a 10 anos. Mas não quer dizer que ele vai pegar essa pena, eu acho. Pelo menos é o que eu acho. Mas eu acho que a pena de 4 a 10 anos é uma coisa meio genérica para o caso que a gente conhece como extorsão. O que a gente conhece como extorsão? Alguém chega e fica sabendo de algum segredo, de algum lugar, de alguma firma, e vai lá e pede dinheiro para não contar. Só que esse é um caso novo. Esse é um caso de hacker, é um caso de questão de internet. Eu acho que o juiz vai ter que ter uma visão diferente ao que está sendo feito, o que foi feito. Ele tropeçou em alguma falha do site e foi lá e quis ganhar uma graninha. Ele é uma pessoa humilde, ele quis se aproveitar. Tudo bem, tá errado, é ilegal, mas eu acho que não é tão grave quanto os casos de extorsão que a gente conhece até agora. Entendeu? A gente até agora não tinha conhecido casos de extorsão em internet. Isso é uma coisa nova. Eu acho que o juiz vai ter que pensar sobre isso. Eu queria perguntar o que vocês estão achando da postura da Exploits com relação ao caso do Tchan. Eu achei que ia ser bem pior. Eu achei que iam zoar pra caramba ele. Eu achei que iam trollar, iam chamar de burro e tal. Tem um ou outro chamando. No primeiro momento aconteceu isso. Porque achavam que podia ser brincadeira. Mas depois que viram que a coisa era séria, depois começaram a ver os vídeos dele, viu que ele era um cara humilde, viu que ele era um cara legal. E eu acho que esse vídeo também poderia ser usado a favor dele pro juiz. O juiz poderia ver esse vídeo, né? Porque ele é uma figura que apareceu no noticiário agora como ladrão, como pessoa que faz extorsão, mas ele também já tinha aparecido como um viajante, né? Uma pessoa humilde, né, numa reportagem normal de uma pessoa humilde que faz viagens com muita restrição orçamentária. Então eu acho que esse vídeo deveria ser mostrado para o juiz, para sensibilizar o juiz nesse caso. Não estou dizendo que o que ele fez não foi errado, mas tem contra-atenuante, entendeu? É verdade. E na questão de ajudar, o que vocês acham que a gente poderia fazer para ajudar? Se houvesse uma forma, se houvesse um dado específico sobre uma informação específica sobre a fiança, eu seria uma das pessoas que ajudaria com certeza. Eu acho que a gente tem pessoas suficientes na comunidade para a gente levantar uma grana boa para pagar qualquer fiança que ele possa precisar. Só que a gente não tem essas informações, né? O complicado é que as informações sobre o caso ainda estão muito vagas, né? Então não dá pra gente ter uma noção do que a gente pode fazer. Bom, eu ainda insisto que o máximo que a gente pode fazer é tentar contactar um advogado próximo e ver o que ele pode fazer com relação ao caso e a gente juntar uma grana e pagar. Esse é o meu ponto de vista.
Aí para esse tipo de vaquinha pública na internet tem sites específicos, se não me engano, a UOL. Oi. Essa advogada que eu contactei, ela mora em Fortaleza e ela é chefe de uma minha amiga pessoal que morava aqui, e foi ela que me deu as informações sobre o caso do Djan, inclusive. E o que ela me disse foi que para ela se deslocar até de Fortaleza a Natal para cuidar do caso do Djan, me cobraria de 3 a 5 mil, dependendo da situação. Pra depois prender. Se eu tivesse, sinceramente, se eu tivesse condições, eu iria até lá para ver pessoalmente o que tá acontecendo e passar as informações para todo mundo. Eu não iria, gente, desculpa. Posso ser acusado de sensível e tal, mas acho que eu não iria tão longe por causa do caso do Djan, não. Eu me comoveria a ponto de ajudar pela internet, de ajudar financeiramente, mas daí a chegar a um custo de 5 mil reais para contratar um advogado particular, eu acho que não é esse o caso. Não é esse o caso. É o que eu ia falar, mas eu tava com medo de parecer muito pessimista em relação ao caso, já que eu tô sempre falando alguma coisa contra. Mas eu acho que chegar a pagar os honorários de um advogado pro processo inteiro é algo que não ia dar certo, porque sai muito pesado e você sabe como todo mundo é lá. E o pessoal, a primeiro momento, todo mundo ia aparecer falando que ajudava, mas ia sair muito caro. Já o valor de uma fiança, eu acho que eles conseguiriam. Está sendo piegas, né? O fato é esse, que na hora de ajudar, muita gente realmente pode voltar atrás. Não, a gente ajuda. A questão é a seguinte: a gente pode ajudar, né? No caso de fiança. Por que fiança? A fiança é uma situação, é uma solução final. Aquela coisa que vai ter solução. Você determinou que tem 2 mil reais de fiança, junta-se os 2 mil reais e ele está livre. Agora, 5 mil reais de advogado não é situação final. Não vai ser suficiente, de advogado significa que o advogado vai lá, vê qual que é a situação e vê o que pode fazer. Não significa que dando 5 mil reais para o advogado ele vai conseguir tirar ele da cadeia. Agora, fiança não. Fiança é uma solução definitiva. Então, se colocarem na comunidade um tópico com uma solução definitiva no caso de uma fiança, e se tiver um jeito eficiente de arrecadar o dinheiro, eu participo com certeza, e eu acho que vai ter muita gente na comunidade que iria participar também. Falando agora sobre solução. Não sendo pessimista igual ao Igor, não sendo, mas já sendo, né? Porque no caso dele a gente só pode fazer esperar agora. Que eu acho que tudo que a gente poderia tentar fazer, a gente já tentou. A gente queria pagar fiança, não tem fiança. Pagar um advogado, concordo com o Elcio, olhando por esse lado já não vai ser mais a melhor solução. Então, sinceramente, o que a gente tem a fazer agora é só esperar. Vamos esperar até segunda, terça, quarta, até vamos ver o que vai dar, né? Se tiver um X para se pagar para o juiz, para ele liberar, né? Não digo um X, um X de fiança, né? Não é uma propina. Se tiver um X fixo para pagar para o juiz, para ele liberar o Djan, no caso que seja num limite de até 2 mil reais, vai ser uma solução final, vai ser uma solução que realmente vai surtir algum efeito e que a comunidade vai se sentir tendo ajudado. Aí sim a gente participa. Eu, no caso, só participaria nesse caso. Agora, se chegar alguém oferecendo serviço de advogado e cobrar 5 mil reais para ir até lá resolver o caso, eu acho que não é coerente. Primeiro porque não é uma solução definitiva. O advogado vai cobrar 5 mil reais para entrar no caso, não necessariamente para tirar ele da cadeia. Segundo, ele tem como ter um auxílio de um defensor dativo, de um advogado público, né, de um defensor público. Então eu acho que não é o caso. Se o caso dele não puder ser resolvido com fiança, então não adianta a gente meter o dedo. Aí a gente vai ter que desembolsar mais de 5 mil reais, mesmo para o grupo vai ficar pesado e a gente não tem parentesco com ele, a gente não tem um vínculo tão grande assim com o Djan para dedicar mais do que 5 mil reais da nossa renda para ele, entendeu? E aí, nesse ponto que você ia comentar alguma coisa. Sim, até porque, na verdade, esse valor de 5 mil reais é um valor simbólico, já que não sabe se a duração do caso pode sair muito mais do que isso. E fora que
A fiança seria um valor muito mais viável, porque não chegaria ao ponto de ter um valor de R$2.000. Fianças normalmente são valores bem menores. E ainda falando sobre advogado particular e um defensor público, eu acho que nesse primeiro momento, um defensor público até que não é a pior coisa do mundo, já que a única coisa que ele pode fazer ainda é pedir os habeas corpus, que é o que ele já fez, segundo a Liz, que entrou em contato com a advogada e consultou isso. Já fez o pedido da liberdade preventiva dele. Igor, licença um pouquinho só. Sobre habeas corpus, não cabe mais habeas corpus, porque o habeas corpus não serve para você ter flagrante. Sim, e no caso, houve o pedido de liberdade preventiva. Houve o pedido de liberdade preventiva, não houve? Bom, nos autos do processo consta que o advogado já entrou com um pedido para ele responder o processo em liberdade. Então, seria a liberdade preventiva. Já teve, esse é o primeiro passo que o advogado pode fazer. É habeas corpus. Habeas corpus é quando a pessoa foi pega e ela se acha injustiçada ou sem provas para estar preso, então ela escreve, ela mesma pode escrever de próprio. Só lembrando que ninguém aqui é advogado, então. Só lembrando que ninguém aqui é advogado, então, por isso que. A advogada me disse que ela vai entrar amanhã novamente, né, acho que no site da defensoria, sei lá, onde ela consulta, e vai ver se tem alguma informação nova, para ver se o juiz liberou ou algum parecer, alguma coisa. Aí amanhã, acho que no final da tarde, eu devo dar mais informações para ver como é que tá o andamento do processo. E eu acho que não tem mais de conversar sobre o caso. É verdade. Acho que ainda tem uma coisa. A música. A gente devia fazer... Não, a gente devia fazer uma vaquinha e comprar uma bicicleta ergométrica pra ele. Na cadeia. Tinha que ter uma piada sobre o caso. Deixar o garoto feliz, uai. Né? Não há mal nisso. Já que a gente não pode comprar, já que a gente não pode comprar um smartphone para ele continuar na Bugs aí, né? Porque lá dentro não pode ter smartphone, né? Uma bicicleta ergométrica seria o ideal mesmo. Ele vai pedalar tanto na cadeia que depois vai atravessar o Brasil em uma semana. No caso de levar pra ele. Rodrigo, fala alguma coisa a respeito. Você tá aí caladão, entrou e não fala nada. Vocês estão vendo o Rodrigo aí ou é só eu que tô vendo? Então fala aí, Rodrigo, alguma coisa a respeito. Você tá aí calado, só ouvindo. Participa. Por enquanto tô ouvindo as opiniões, né? Mas diga a sua. Diga a sua. Tá tímido. Agora todo mundo desliga aí o microfone e deixa no mudo porque o Rodrigo vai falar. Eu vou? Eu acho que, por enquanto, todo mundo tem uma visão de trollar ele no começo, como teve lá, sem saber o que realmente estava acontecendo. Com o povo lá é brincalhão, começa a tirar os outros pra louco e começa a conversar do nada, mal se conhece e começa a querer trollar os desconhecidos, né? Ali dentro da Exploit. Não liga de gaguejar não, que eu vou fazer edição, vou tirar todos esses espaços, tá? Não, tô pensando o que eu tô tentando falar. Seria interessante que você fizesse uma participação ativa, porque o seu áudio tá muito bom e a sua voz é legal, então você teria uma participação legal no podcast. Peraí que eu vou botar um fone. A sua participação é muito importante para nós. Obrigada. Não, o que eu tava falando. No começo era tudo uma brincadeira, né? Todo mundo tá sempre lá trolando, fazendo as piadinhas. Todo mundo achou que era uma brincadeira, mas depois foi desenrolando o assunto, começou algo sério, né? Que ninguém esperava o que ia acontecer, ainda mais do Djavan. O seu amor. Todo mundo olhava, achava que era o cara nunca ia fazer um negócio desse. Ainda mais no tentar extorquir o cara lá que não tinha nada a ver. O nome dele é Djan. Djanilson, não é? Djanilton.
Djanilton. Caramba, a gente tá falando meia hora do cara que a gente não sabe o nome dele, mano. É Djan, ué. Djanilton. Djan. Eu nunca Django. sabia escrever o nome dele também. O Jan. O DJ. É Djanilton. Chama do que quiser aí, bro. A gente sabe de quem tá falando, todo mundo sabe, eu acho também. É Djanilton. Newton. Não, é Djanilton. Todo mundo sabe. Isso. É Djanilton. Mas esse negócio dele aí de acontecer tudo tão rápido, isso aí nem um político, nem ninguém acontece tão rápido. Como é que o cara foi preso, já saiu lá, não teve fiança, não teve nada? Mesmo que seja em flagrante, tanta pessoa que faz a mesma coisa não é assim, por que ele, só porque é humilde e não tem como pagar nada, aconteceu do nada? Tá muito estranho isso daí, parece que estão inventando uma história pra tentar fazer ele cair em outra coisa que ele tava de antes, ou alguma enrolação que ele tivesse antes. Sabe uma coisa que pode dar certo? A gente podia chamar o Ratinho, chamar esse povo assim, porque é a típica história sensacionalista que eles gostam. De gente humilde que vai preso, aí a gente pode colocar aí em contrapartida de tantas pessoas que fazem coisas muito piores e ninguém fala nada, né? Porque tem um monte de gente ali na Sprots que faz caralhada de coisa e não acontece nada. O coitado que quase não faz nada, a primeira coisa já caiu, né? Vocês repararam que a Sprots, ela não achou errado a parte de invadir o site, a parte de roubar os dados, a parte de, né? A parte que a gente tá achando, agora eu tô incluindo também, né? É a idiotice de chamar o cara e pedir R$500 pro cara pessoalmente, né? Ele podia muito bem ter passado o número da conta pra pessoa, sei lá. Foi meio que burrice mesmo, vai. Mas eu acho que mesmo foi assim, burrice, foi inocência, ué. É que ele também... Inocência é outro nome pra burrice. Não, burrice, ele não sabia o que ele tava fazendo, desinformação. Não era essa a intenção dele. Porque senão ele não ia pessoalmente lá fazer alguma coisa no cara. Ele não é tão burro assim. Exatamente, agora então nós vamos ensinar a todos os membros da Exploit como fazer uma extorsão sem ser preso. Primeiramente, você deve usar um próximo. E quando você pedir o resgate, ele falou uma coisa. Você pede o pagamento em Bitcoin, que não tem como você rastrear de onde veio, pra onde foi. Bitcoins. E aproveita que a cotação ainda tá alta, porque a cada dia tá mais baixo. O Rodrigo falou uma coisa importante ali. O Rodrigo falou uma coisa importante. O cara foi presencialmente, né? E se fosse uma coisa ilegal na cabeça dele, provavelmente ele não ia querer ir pessoalmente reconhecer o Isso é uma coisa que o advogado dele pode alegar, com certeza, tentando aliviar a barra dele, que ele não sabia o que ele estava fazendo. Que demonstra isso é o fato dele ter ido pessoalmente, de ele ter pedido uma quantia relativamente baixa, de ele ter assinado um recibo, que é uma coisa que... Quem que vai cometer um crime e pede e dá um recibo, então isso é coisa que o advogado dele pode usar como mostrar o que ele não sabia o que ele estava fazendo. Isso prova que ou ele é muito burro, ou ele realmente não tinha intenção de fazer um crime. Na cabeça dele não era um crime. Ele estava fazendo um freelance, ajudando alguém, né? Fazendo serviço para alguém de consertar o site da pessoa. Na cabeça dele era assim. Ele não teve muita noção, né? Eu acho que ele não teve muita noção do transtorno que isso podia causar. E agora, pra encerrar, cabe aquela sua música lá, Igor. Canta aquela música lá pra gente encerrar o assunto de Jan. Eu acho que eu não lembro da letra, peraí. Preso um hack lá em Natal, nosso amigo de Jan se deu mal de bicicleta.
não lembro a letra. Ele tá voltando o retorno do áudio do Elson. Continua aí, meu. O áudio do Elson tá voltando retorno. Mas seu áudio tá voltando retorno pra minha orelha aqui, caramba, eu não consigo cantar desculpa. Eu tô cantando e tô me ouvindo com delay, tô ficando maluco, depois começa a falar igual a moça lá do... Desculpa. Continua. Bah, Canta a música mas eu não do lembro a letra também. Preso um hacker lá em Natal, nosso amigo Dijan se deu mal de bicicleta, fui encontrar um gambé disfarçado pra lhe enterrar, mas ninguém sabe o que aconteceu. Se foi... Ah, caralho, deixa pra lá, mano, eu não consigo lembrar a letra mesmo. Eu não escrevi essa merda, eu gravei na hora lá, então eu não lembro a letra.